TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira, dia 7 de abril. Hoje daremos destaque a dois temas. Vamos realizar duas entrevistas. Uma delas, vamos falar sobre uma plataforma, um aplicativo criado por uma empresa vinculada ao UERJ e que realiza a transmissão de informações meteorológicas personalizadas através do georreferenciamento. Além disso, daremos destaque também ao Festival de Cafés Especiais que vai ser realizado aqui em Petrópolis. O evento é fundamental, afinal, sabemos que Petrópolis passou por grandes dificuldades durante o período do ano passado, fora as questões também relacionadas à pandemia. Vamos trazer a produção do evento, o dia, quem pode participar, de que maneira que foi realizada essa iniciativa. O diálogo com o objetivo de acompanhar as ações de prevenção às tragédias em Petrópolis e fomentar o comércio. Eu sou o Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã. Você é nosso convidado especial. Mande sua mensagem, seu recado pelo nosso Facebook, YouTube, TVC Correio da Manhã. Vamos começar a edição de hoje já com as nossas entrevistas. E a gente começa a primeira falando sobre um aplicativo criado por uma startup incubada na Faculdade de Engenharia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e que realiza então a transmissão de informações meteorológicas de acordo com o georreferenciamento do local. Nós vamos conversar ao vivo aqui no nosso programa, então, com o Victor Azevedo, ele que é CEO da Wigglo, que é essa startup responsável por esse trabalho. Victor, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo. Você consegue me ouvir? Boa tarde a todos, consigo sim. Você está conseguindo me ouvir, Richard? Eu queria primeiro já agradecer a sua presença aqui com a gente e falar desse tema tão importante. Afinal, Petrópolis sofreu muito ano passado por conta das tragédias. Queria que você falasse primeiro como que vai funcionar esse aplicativo, o que seria esse georreferenciamento? Então, o aplicativo ele faz parte da plataforma Situa e é um aplicativo que traz para a população informações importantes para aumentar a resiliência dentro da cidade. Então, ele traz, por exemplo, o estágio operacional da cidade, onde ali ele vai dizer em que momento a cidade está. Então, imagina que a cidade está numa situação completa de normalidade. Então, ele vai trazer para a população essa informação, mas se já tiver numa situação de alerta, ele também traz essa informação para que a população já fique em estágio de alerta, esperando novas informações para se tornarem cada vez mais preventivas nas ações relacionadas ao clima, principalmente. Uhum. Além disso, a gente tem toda uma parte de previsão do tempo no aplicativo, voltada mais para a cidade, então uma previsão do tempo mais localizada, tá? E georreferenciada. E também os alertas, né? A parte de comunicação entre a cidade e o cidadão, e também entre o cidadão e a cidade. Então, a gente vai abrir um canal de comunicação onde a cidade pode emitir os alertas por geolocalização, aumentando a confiabilidade dessas informações, né? E também pode receber publicações da população. A população vai poder informar, olha, aqui teve uma queda de árvore, aqui parece que o rio está enchendo uma velocidade muito alta, aqui já aconteceu uma ocorrência de deslizamento, e assim a cidade vai poder responder de uma maneira mais rápida a esse tipo de problema.
Perfeito, Vitor. Eu pergunto o seguinte, quando que surgiu então a ideia de se criar esse aplicativo? Teve como também um apoio, digamos assim, até pelo que a gente viu recentemente, não só ano passado, por exemplo, aqui em Petrópolis, mas esse ano também tivemos tragédias em Engenho Pequeno no Rio de Janeiro, em São Sebastião, em São Paulo? Esse é um problema que tem sido cada vez mais frequente, né? As mudanças climáticas vêm trazendo uma nova realidade para as cidades, as cidades precisam estar mais bem preparadas, né? Mais adaptadas a essas mudanças que estão acontecendo. E a gente recebeu apoio, sim, da FAPERJ, né, para desenvolver esse aplicativo. E a gente vem recebendo apoio de uma grande rede, né? Uma grande rede que apoia a gente tanto na parte de teste, a gente está em fase de teste agora, testando o aplicativo. Ele foi concebido há algum tempo, desde 2019, a gente vem trabalhando em cima desses conceitos, mas vem recebendo apoio, a gente não construiu ele sozinho, construiu com muito apoio de muita gente. Então, a gente consultou muita gente da academia, gente das próprias cidades, né? O apoio da cidade do Rio de Janeiro também, apoio da cidade de Petrópolis, que permitiram a gente desenvolver uma solução dentro desse aplicativo que fosse mais adequada para as cidades. E, Vitor, aproveitando a ocasião, você comentou que está em fase de testes. Há uma expectativa para quando esse aplicativo será lançado? Será um aplicativo gratuito? Sim, ele vai ser um aplicativo gratuito para a população, mas toda a parte de comunicação é feito pelas cidades. Então, para a cidade, a gente tem um modelo que a gente trabalha junto com a cidade, junto com consultoria e também com a nossa solução de plataforma para a cidade, né? Mas para a população, ele é integralmente gratuito e, e ele está em fase de teste agora. A gente está terminando a fase de desenvolvimento, entrando em fase de teste. A nossa ideia é que na próxima janela de verão, que é quando, de fato, acontecem as chuvas mais problemáticas, né, a gente já tenha esse aplicativo amplamente testado, já sendo colocado na mão de alguns grupos, né, que a gente vai trabalhar para que a gente faça testes, ajustes e chegue na próxima janela de verão com o aplicativo já bem mais maduro para que ele seja de fato utilizado amplamente pela população de Petrópolis. Perfeito, Vitor. Eu pergunto o seguinte: por que realizar um aplicativo como esse? O que levou a Wigloo a ter interesse em realizar a criação desse aplicativo? A gente percebeu, desde aquelas tragédias de 2011, né, foi algo que a gente percebeu que não existia ainda uma tecnologia que pudesse trazer mais segurança para a população, mais prevenção para a população. E essa ideia surgiu lá atrás e a gente veio aprimorando e desenvolvendo alguns modelos matemáticos e modelos de inteligência artificial que pudesse nos ajudar a entender um pouco melhor os fenômenos que aconteciam e entender um pouco melhor como é que a gente poderia ajudar essas cidades, né? Então, a nossa motivação foi sempre uma motivação de gerar impacto positivo para a população. Essa é a maior motivação do nosso negócio, ser um negócio de impacto, né, e que seja sustentável ao mesmo tempo, né, que seja um negócio que a gente consiga levar para a população uma informação que permita ela ter uma maior prevenção, como existe em outros lugares do mundo, né? A gente consegue ter bons exemplos em alguns outros lugares do mundo e a gente queria trazer isso para a população que é afetada aqui dentro do Brasil, né? Inicialmente na região serrana, que é o nosso foco de estudo inicial, mas ampliar isso para outras regiões, né? Sim, Vitor, e realmente a gente sabe Petrópolis, né? A região serrana como um todo tem um relevo muito característico, né? Com montanhas, né? São os famosos vales que a gente até
conversou aqui também com outros profissionais, geólogos, enfim, que estudam justamente esse tema. E eu até pergunto o seguinte também, qual que é, por exemplo, a importância desse aplicativo e dessa previsão, vamos dizer assim, mais detalhada de cada região, justamente por conta dos efeitos climáticos que hoje se tornam cada vez mais frequentes e a gente vê, né, uma diferença, por exemplo, em Petrópolis ano passado, foi uma milimetragem de chuva muito alta, algo fora do comum mesmo durante o período de calor. Essa análise, digamos assim, que o aplicativo pode apresentar para a população, ele pode ser fundamental para um momento de realmente a pessoa, por exemplo, buscar um ponto de apoio na causa, por exemplo, de uma chuva como tivemos ano passado. Exatamente, essa é a ideia. A ideia é que a gente tenha uma ferramenta tecnológica que apoie a população nesses momentos. E também no dia a dia. A gente sabe que a chuva interfere em vários graus diferentes, né? Então, às vezes, uma chuva moderada ela não causa, não causa prejuízos ou riscos de morte para a população, mas ela também afeta o dia a dia, por exemplo, da mobilidade urbana. Então, a gente está preparado com esse aplicativo para entregar uma informação que ajude o dia a dia da cidade, ajude as pessoas a se prevenir melhor. Como você citou, na questão dos pontos de apoio. Se as pessoas sabem previamente o que elas precisam fazer, se elas já estão preparadas, né, para esse momento, elas vão estar vão responder melhor numa situação de risco. E para isso a informação precisa chegar com antecedência. E é em cima disso que a gente vem trabalhando ao longo do tempo, com muita pesquisa, desenvolvimento, para a gente trazer uma informação mais precisa, né, com mais inteligência ali, para que a população não seja pega desprevenida. A ideia principal que está por trás da tecnologia é essa, tá? Além disso, Vitor, eu queria que você falasse, existe uma parceria também com o INEA, é isso mesmo, para esse aplicativo? Essa parceria com o INEA é uma parceria recente, super interessante, onde a gente vai trabalhar com os dados brutos do radar. O INEA tem dois radares de dupla polarização, né, no estado, que cobrem o estado do Rio inteiro. São radares muito modernos, um equipamento muito útil para o estado do Rio, e que a gente agora vem procurando desenvolver pesquisas junto com o INEA para extrair ainda mais informações desse radar, mais do que ele já entrega. Ele já é uma ferramenta super importante para o Estado, e o que a gente quer, através de pesquisas, extrair mais informações a partir desses dados brutos dos radares, que o radar produz, né? Então, a gente já realizou algumas pesquisas ano passado em relação a isso, com excelentes resultados, e agora a gente está entrando numa fase do monitoramento em si, de começar a gerar o que a gente chama de uma previsão nowcasting baseada em radar, ou seja, uma previsão de curto prazo baseada em radar. Então, a gente conseguir prever núcleos de tempestade, para onde ele está se deslocando previamente, qual a intensidade dele, se ele gera risco, tudo isso complementa o trabalho dos especialistas, que são os meteorologistas, né? Então, são ferramentas importantes para que a gente consiga, associado ao aplicativo, emitir os alertas com mais precisão. Perfeito. E, Vitor, você comentou sobre a fase de testes. Há alguma região específica que vai receber esses testes? Alguma localidade? Aqui em Petrópolis, algum bairro vai ser contemplado? A gente vem conversando já desde o ano passado com a Defesa Civil de Petrópolis, que é um grande parceiro, vem apoiando o projeto e vem contribuindo bastante, né, de uma maneira muito significativa com o projeto. E a gente sempre gosta de fazer essas coisas alinhadas com um município, né, com a cidade. Então, a ideia é que a gente, inicialmente, faça testes com a própria Defesa Civil, com os agentes da Defesa Civil, os agentes comunitários, e a gente já fez algumas conversas com as comunidades da floresta,
com a escola que serve de abrigo na comunidade da Floresta também, e com a comunidade da 24 de Maio. Então, naturalmente, eu acho que os primeiros testes, pode ser que eles ocorram nestas localidades que já conhecem a iniciativa, tá? Então, a princípio, o que a gente deseja é isso, mas é algo que a gente ainda está conversando para a gente ver qual é a melhor estratégia nessa fase de teste. Perfeito. E, Vitor, eu queria que você pudesse até falar para a gente, nessa fase de testes, o que ela engloba? Justamente acompanhar, por exemplo, junto em Petrópolis a gente tem o Centro Integrado de Monitoramento de Operações, aqui que é o CIMOP. Eu pergunto isso porque existe até a equipe de meteorologia, né? E você comentou que vai ter essa parceria também com a Defesa Civil aqui da cidade, né? Que eles têm apoiado esse projeto. Eu pergunto, justamente para, de alguma forma, averiguar, né? Analisar se o que o aplicativo está entregando, ele condiz com o que as previsões e também os radares estão apresentando? Seria isso? Isso é um fator muito importante para os gestores das cidades. O aplicativo ele não funciona, não é operado por nós. Assim, os alertas não são emitidos por nós, tá? Eles são emitidos pela cidade. Nós somos o canal de comunicação. Tá? Então, e todo o ferramental para que isso seja feito. Mas toda a parte de comunicação é feita pela cidade. Tá? Então, isso é muito importante para os gestores das cidades. Tá? É importante que até para evitar uma grande confusão com o cidadão, né, de dois alertas diferentes, isso não faz muito sentido. Então, isso tem que ser feito, ao meu ver, em parceria com a cidade, tá? Sempre. Então, quem emite na verdade, o responsável por emitir os alertas da cidade. Tá? Então, isso é um ponto importante que é preciso ressaltar, né? E por isso mesmo a gente vem fazendo esse trabalho junto com o CIMOP, como você citou, junto com a Defesa Civil, e todos os testes vão ser feitos junto com eles. Vitor, a gente sabe que não adianta a gente também investir em tecnologia, modernidade, se a população também não tiver a sua responsabilidade nesse ponto. Queria que você falasse justamente sobre isso, porque essa ferramenta ela é fundamental para os órgãos, a Defesa Civil, por exemplo, mas é muito importante também que a população conheça o aplicativo e faça a utilização dele, né? É super importante. É importante o engajamento da população porque é uma tecnologia que ajuda ela própria, né? Então, um aplicativo que pode ser muito importante em momentos de crise. A gente traz dentro do aplicativo também toda uma parte de mais educacional para informar melhor a população o que ela deve fazer no momento de crise, o que ela deve fazer para se proteger, como ela deve agir. Então, tem uma série de dicas e tutoriais no aplicativo que vão ajudar ela a se preparar melhor nesse momento. Tudo isso, novamente, feito em parceria com a própria cidade, para que essa comunicação entre cidade e cidadão ela seja feita da maneira mais fluida possível, mas, de fato, a população precisa entender a importância da prevenção para ela própria. Então, ela precisa. E eu acho que a cidade de Petrópolis, de uma maneira geral, pelas experiências que a gente já teve, ela é uma cidade nesse ponto onde a população já tem uma ideia muito grande do risco que corre. Tá? Sim. E o que precisa, de fato, é a gente aprimorar ainda mais esse sentimento de prevenção. Né? Eu acho que uma tecnologia pode ajudar muito nisso, mas é todo um trabalho que é feito a longo prazo, que tem respostas também. As respostas não são respostas a curto prazo, isso é uma mudança cultural que é preciso vir com o tempo e com o uso da tecnologia incremental. Né? Então, eu acredito muito nisso que você falou, tá, Richard? E acredito que é um trabalho mútuo da gente, a gente da área técnica, com a cidade e a própria população, o engajamento da população.
Sim, com certeza. É a integração, né, entre todos os agentes envolvidos, órgãos públicos, as empresas que fornecem, né, os softwares, as tecnologias, os aplicativos e, lógico, a população tem sua parte de responsabilidade também nesse critério. Vitor, esse aplicativo ele será necessário o uso da internet para utilizar? Isso ainda está sendo analisado. E pergunto, será disponível para todas as plataformas, Android e iOS? Como está sendo esse planejamento? Sim, ele vai ficar disponível para Android e para iOS. Para Android a gente já conseguiu a liberação. Na Apple o processo é um pouco mais lento, a gente está em fase de liberação ainda. Como eu falei, ele vai ser gratuito, é só a população chegar nas lojas dos aplicativos e baixar. De fato, ele precisa de internet. A gente sabe que no momento de chuva, às vezes tem problemas com a conectividade de uma maneira geral. Isso já está mapeado, isso a gente entende que é um problema, a gente já fez alguns testes em relação a isso, mas ele vai funcionar também de forma offline. Então, basta que você tenha acesso à rede, ele atualiza o aplicativo, né? Mas você tem todas as informações ali sem necessariamente precisar que ele esteja na rede, tá? Agora, para atualizar não tem jeito, você vai ter que, para ter a informação mais atualizada, você vai ter que ter acesso a uma rede para que ele possa fazer a atualização necessária e receber os alertas, etc, tá? Mas ele está preparado para esse momento também. Caso caia a luz, caso caia a internet, você tem ali, e aí uma informação que é super importante para a população, né? E aí por isso que é importante também a prevenção. Se a população já está preparada para a ocorrência de uma tempestade, e ela já fica atenta a isso, ela já pode deixar os seus celulares carregados, né, em carga máxima, para se preparar para esse momento, tá? E assim que se tiver durante a crise, assim que tiver acesso à internet, ela vai lá e faz a atualização, tá? Então é assim que a gente pensou a dinâmica dessa plataforma, desse aplicativo, tá? Vitor, a gente está justo aqui comentando sobre o aplicativo, a importância dele, mas eu não perguntei qual. Já existe um nome para o aplicativo? Sim, o aplicativo se chama Situa, né? A gente trouxe essa ideia de trazer a situação em tempo real da sua cidade, e é um aplicativo voltado para cidades inteligentes. Inicialmente, a gente está trabalhando em dois temas principais, que é a questão de melhorar a adaptação às mudanças climáticas através do alertas de risco, de uma previsão do tempo mais geolocalizada, de trazer o estágio operacional, as dicas, mas também, num segundo momento, vai trazer toda a parte de mobilidade urbana. No Rio de Janeiro, a gente já trabalha monitorando o sistema de ônibus municipal, então a gente vai trazer também essa ideia de trazer um pouco da mobilidade urbana para dentro do aplicativo. Fundamental, né? A gente sabe que quando se trata de questões de chuva, né, de tragédias, como aconteceu aqui em outros locais, tudo é impactado, né, Vitor? Não só as regiões que são afetadas, mas em alguns locais os rios transbordam. Então, quais são as vias alternativas? Quais são os locais seguros, né? São pontos fundamentais a serem até colocados para que a população realmente tenha essa consciência. E, lógico, como você comentou, ter as informações também do que fazer também pode ajudar a salvar vidas. Vitor, alguma outra informação talvez importante que a gente não tenha comentado sobre o aplicativo, sobre o Situa que você gostaria de abordar? É mais um convite, né, à população para que faça a adesão do aplicativo, né, que ela esteja engajada, utilize o aplicativo. Ele vai entrar em fase de teste, a gente vai fazer muitas dessas comunicações ainda assim que ele tiver para ser lançado, mas durante esse período a gente pede que a população esteja sempre atenta a gente, siga a gente nas redes sociais, comece a entender do que se trata, como a gente está pensando, a gente vai estar sempre procurando se comunicar e as portas estão sempre abertas, o canal de comunicação está sempre aberto para a gente esclarecer o que for necessário.
Perfeito, Vitor. Gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença aqui com a gente, esclarecer um pouco desse aplicativo que assim que lançado vai ser fundamental para levar informação para a população, principalmente as chuvas e também educacionais em caso de alguma ocorrência voltada aí por conta das tragédias. Eu que agradeço, Richard, e boa tarde. Uma boa tarde, Vitor. Para você que está nos acompanhando, como o recado do Vitor foi dado, não deixe de acompanhar, você que é petropolitano, a gente fala muito sobre a cultura, né, de Petrópolis resiliente, então, se você puder, baixe o aplicativo quando estiver disponível, tenha esse acompanhamento. Desde agora você já pode inclusive receber os alertas da Defesa Civil, né, pelo SMS, é algo que já é realizado. Existe o SMS Flash também, que Petrópolis é uma das 5 cidades do país que recebe esse SMS. Então não deixe de receber, de participar, de estar antenado e acompanhando todas essas evoluções que fazem parte e que são para nossa segurança. Como o Vitor comentou, são não só informações meteorológicas, mas educacionais de como agir, como que você pode ajudar um vizinho, um colega, um amigo, ou se você trabalha numa escola, se você, no seu local de trabalho, você passar por um tipo de situação como essa, é sempre importante termos essa consciência e sabermos de que forma agir. A gente vai fazer um rápido intervalo. Antes eu lembro a você que estamos ao vivo em todas as nossas plataformas, nosso Facebook, TVC Correio da Manhã, e também no nosso YouTube, em nosso site, tvc16.com. Você pode mandar a sua mensagem, o seu recado, vamos participar, deixe aqui a sua interação junto com a gente. Após o intervalo a gente tem outra entrevista, viu? Vamos falar sobre o Festival Café que vai ser realizado aqui em Petrópolis. A gente comentou sobre as questões da tragédia e, claro, o comércio foi muito impactado. É importante a realização de eventos justamente para a retomada econômica da cidade, muito impactada já também pela pandemia. O intervalo é rápido e a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara,
O que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos.
Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta, e como a gente comentou que hoje faríamos 2 entrevistas, vamos começar então o nosso segundo bate-papo aqui no programa de hoje, inclusive para falar sobre algo que é muito importante: evento, comércio, economia. Vamos conversar com o Rui Mascarenhas para falar sobre o Festival Cafés que vai ser realizado aqui em Petrópolis. E ninguém melhor do que ele, o organizador do evento, para falar a respeito sobre isso. Rui, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Boa tarde a todos os telespectadores do Correio, e é um prazer estar aqui. Bom, Rui, primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: por que dessa iniciativa de trazer esse Festival Cafés aqui para Petrópolis? Antes de mais nada, acho melhor a gente fazer um histórico sobre o festival, quando foi criado, porque já existe há 7 anos, não é isso mesmo? Exatamente. O Special Coffee Festival, né, na tradução, seria Cafés Especiais Festival. Ele já acontece já há 7 anos, já fiz algumas edições em Juiz de Fora, em São Paulo, em Campinas. E como eu moro aqui há 2 anos, eu sempre tive vontade de trazer uma edição para cá. Mas em função da pandemia, em função das 2 tragédias, a gente sempre adiou isso, né? Então esse ano coincidiu de a gente se organizar para trazer essa edição para cá. Vai ser a primeira em Petrópolis, a primeira entre muitas, né? Outras virão. E a gente vai trazer ela para cá e vai dar super certo. E coincidiu com uma cena nova que está acontecendo em Petrópolis, de boas cafeterias estarem chegando para a cidade. Sim. Eu acompanhei isso, como eu adoro café, frequento muitas delas, então eu acompanhei boas cafeterias chegando, então a gente percebeu que chegou o momento de preparar essa edição para cá. Uhum. Só para você que está em casa acompanhando, o Rui estava batendo papo aqui comigo, é de Minas, tá? Então, para você que é mineiro também sabe que gosta de um bom cafezinho. Eu, particularmente, apesar de ser petropolitano, gosto muito também desse tipo de bebida. E Rui, como que está sendo a organização do evento, a produção? Já existe uma data definida? Sim, começa no dia 14 de abril, na próxima sexta-feira, que é o Dia Internacional do Café. Então a gente já lança nessa data, que é o Dia Mundial do Café, celebrado em todo o mundo. E ele é um evento híbrido, acontece nas próprias cafeterias, dura 2 meses, vai começar dia 14 de abril e vai até o dia 14 de junho, com 12 estabelecimentos participantes, todos eles aqui no Centro Histórico de Petrópolis. Uhum. E além disso, Rui, a gente até estava comentando aqui já logo no início que não é só apenas um evento, mas ele tem também uma grande importância para o centro de Petrópolis, para o comércio do centro de Petrópolis, que foi muito impactado no ano passado, né? Claro. O festival, ele não é só um festival gastronômico, ele tem uma pegada econômica muito forte, porque a indústria do café ela é muito forte, né? Os cafés especiais, que o foco do festival são os cafés especiais e gourmet. O mercado do café especial ele cresce 7% ao ano no Brasil. É um crescimento fantástico, né? Se você parar para pensar, país crescendo 3%, 4%, 7% é uma coisa incrível. E isso gera emprego, gera renda, você atrai indústria. As cafeterias é a ponta da cadeia, tal como na indústria cervejeira, né, os bares, os botecos é a ponta da cadeia. Então tem as grandes cervejarias que investem ali naquele bar, né, então as cafeterias são a ponta da cadeia. Petrópolis não é um mercado produtor de café, mas está se tornando um mercado consumidor. Então é nisso que a gente quer trabalhar. Mas o estado está indo muito bem na produção. Naquela região ali de Miguel Pereira, você tem fantásticas produções de café ali, o café Tassinari, que é um café premiado, e tantos outros. Então, ele tem uma pegada muito forte na economia e Petrópolis precisa atrair indústria. A gente precisa trabalhar essa indústria nova que está surgindo aqui, entre outras também. Uhum. E Rui, eu queria que você falasse para a gente, você comentou, são 12 estabelecimentos participantes nessa primeira edição, vai durar durante esses dias que você comentou aqui com a gente, e basta chegar para participar. Como que funciona para o consumidor, nesse caso, participar do evento? Exatamente. Vai ter uma comunicação visual nas cafeterias, um banner indicando que aquele estabelecimento está participando, né? Folhetos, panfletos, toda uma comunicação visual. E cada estabelecimento está entrando com um combo, com um café especial, 100% arábica, ou um café gourmet, que também é 100% arábica. Depois eu posso explicar as diferenças entre os dois. Sim. E é um acompanhamento, né, que é um doce, né, ou um salgado.
né? E a pessoa ela pode acompanhar também o festival pelo nosso Instagram, que é o Special Coffee Brasil, né? E ali vai estar todas as receitas, as cafeterias participando, é muito tranquilo. Uhum. E Rui, eu queria justamente agora sobre isso, queria que você falasse para a gente sobre diferenças do café. Já são 7 anos fazendo essa edição, 7 anos fazendo a edição, né, fazendo o evento, porque quem está em casa, às vezes faz ali aquele cafezinho, né, no coador tradicional, em casa, não é muito bem por aí, né, esse tipo de café, qual que é a diferença? Não, esse café que é feito em casa, no coador, é ótimo, é a pegada afetiva do café, né, inclusive as grandes cafeterias trabalham hoje com café coado, né? Trouxe essa tradição lá do interior, né, do café coadinho, né, aquele coador de pano, né? Então tem cafeterias assim modernas, né, marcas, grandes redes, né, grandes grupos que estão trabalhando com café coado. Mas tem várias combinações. O café você pode fazer os drinks de café, o macchiato, o mocha, né, o cappuccino, que é um dos mais conhecidos, né, e o café expresso puro. Em relação aos grãos, o café 100% arábica, ele é um café de altitude. E o café de altitude, ele tem uma qualidade melhor, né? Então ele tem menos acidez, né? E ele é de média e alta altitude. Ele tem menos acidez e ele mantém mais os aromas. Uhum. Então é mais ou menos como um vinho, como uma boa cerveja artesanal. Você vai sentir os aromas, né? Você vai sentir um aroma de caramelo, as notas, né? Você vai sentir numa outra marca de café uma nota mais frutada. Tudo dependendo de como que o cara está plantando ali o café dele, produzindo o café dele. Então por isso que a gente recomenda não usar o açúcar, né? No café especial, porque você perde toda essa questão sensorial dele. E como é um café com pouca acidez, você não precisa pôr o açúcar. E o outro grão, né, que é o Colinon, ele é muito produzido em baixa altitude, naquela região do Espírito Santo principalmente, ele tem mais acidez. E é curioso, porque ele tem mais cafeína também. É o café de padaria. Então, quando você quer acordar, né, você levantou do trabalho, você quer acordar, vai numa padaria, toma aquele cafezinho, que aquilo vai te despertar com certeza. Ele tem muita cafeína. Só que ele tem mais acidez. É muito difícil você beber um café Colinon sem pôr um pouquinho de açúcar. E isso aos poucos o público vai conhecendo, vai experimentando. Eu gosto dos dois tipos. Tem café bom para cada hora. É curioso até, para você que está em casa nos acompanhando, por exemplo, sobre essas questões, você citou até a questão do vinho, né? Eu atuei um pouco nessa área, estudei um pouquinho a respeito disso. E realmente, quando você se acostuma, né, a ter esse paladar um pouco mais apurado, você começa a sentir o gosto, né? E até as pessoas muito criticam essa questão de tomar café com açúcar, tomar café sem açúcar. Nesse caso, pode alterar então a característica do sabor e dos aromas. Então, por isso é essa recomendação, né? Altera os sabores e os aromas e o açúcar, ele não é uma coisa muito boa também para a saúde, né, gente? Sim. O açúcar, problemas de arteriosclerose, né? E as pessoas de terceira idade, né, elas gostam muito de café, mas é curioso que o café, na Europa principalmente, atrai muito público jovem, né? E aqui tem um pouco essa coisa, né, de café, ir numa cafeteria é uma coisa de idoso, de pessoas mais velhas. Não, os jovens estão gostando muito do café especial. Eu vou fazer uma seguinte pergunta, eu acho até curioso, eu ainda não tive essa oportunidade de experimentar café gelado. Tem alguma cafeteria, por exemplo, aqui em Petrópolis realiza, ou algum desses participantes que tem algum tipo de café, por exemplo, como esse? Eles têm sim. A gente não colocou no grupo nenhum drink de café gelado, porque a gente já está entrando no inverno. Uhum. Então, realmente, a ideia do café é o inverno da serra, o frio, os cafés quentes. Mas tem essas combinações de cafés gelados, assim, que eu particularmente adoro também. Porque eu, por exemplo, ainda não tomei, mas eu vou experimentar e trago qualquer dia para você que está nos acompanhando aqui a experiência de tomar um café gelado, viu? Eu, particularmente, pelo menos os comuns não desce não, viu? Tem que ser bem quente. É mais ou menos como um mate gelado, né? Então seria razoável. O mate, pelo menos gelado, eu gosto. Mate gelado. Ô Rui, eu faço a seguinte pergunta, quando que você iniciou esse projeto, há 7 anos atrás, o que levou você a querer realizar esse projeto, esse evento? Bom, eu sou publicitário, sou produtor, né? Empreendedor, adoro empreender, adoro ser pioneiro, lançar coisas novas, né? Coisas que nunca ninguém fez, né?
Esse festival, por exemplo, nesse formato, ele é inédito no estado, né? Existem festivais de café que é aberto, em praça pública, demora só um final de semana, nesse formato das cafeterias participando, como é o mesmo formato do Comida de Boteco, né? Que é um festival gastronômico famoso, né? No Brasil inteiro, que acontece nos próprios barzinhos, né? Aqui em Petrópolis mesmo, o Petrópolis Gourmet. Então, nesse formato, ele é inédito. E o que me levou, bom, é a paixão pela gastronomia, né? Eu adoro gastronomia, e a paixão pelo café, e ajudar o pequeno empreendedor. Tanto que quando a gente escolheu, o critério que a gente escolhe para convidar as cafeterias, a gente convida mais ou menos 2, 3 cafeterias âncoras, já posicionadas no mercado, consagradas, mas a gente gosta muito de pegar aquela cafeteria que recém abriu, sabe? Tem 2, 3 cafeterias nesse festival que inauguraram tem há 2, 3 meses só. Né? Então a gente gosta de pegar esse pessoal que está chegando, porque alavanca, né, o negócio deles, anima, né, e eles vão continuar no mercado por mais tempo. E essa edição vai ser realizada primeiro agora, a partir do dia 14 de abril. Existe, anual? Seria o evento ele é anual ou podem acontecer mais de uma edição por ano? Não, por mim ele já entrou no calendário oficial de Petrópolis, por mim, né? Mas a gente vai fazer ano que vem de novo, tá? Como agora eu resido, né? Sou um cidadão petropolitano morando aqui e eu vou fazer todo ano, sempre no dia 14 de abril, e a gente procura fazer sempre numa data que não é alta temporada, né? Porque Petrópolis você tem um problema de agenda, todo mundo quer fazer evento junho e julho. E aí você tem janeiro, você tem fevereiro, você tem março, que não acontece nada aqui. Né? E a gente trabalha muito com o segmento de marketing turístico. A gente entende que você precisa ter uma agenda um ano inteiro, os 12 meses do ano, para você movimentar o trade, para você movimentar os hotéis, né? E a gente resolveu jogar em abril, que não acontece nada em abril, né? E atrair os turistas do Brasil inteiro, né? Para perceber essa cena do café especial que está acontecendo aqui. Até porque já é um período em que aquele calor do verão já não é tão intenso, né? Você já tem noites ali um pouco mais frias e Petrópolis, dependendo da região, é frio sempre, né? Então dá para aproveitar o evento com tranquilidade. Né? Com tranquilidade. Agora eu pergunto o seguinte, Rui, o café hoje, como você comentou, ele tem tomado tendência, pelo menos lá fora, para um público muito jovem. Você acredita que levar esses eventos também para a população, para a cidade, possa fazer com que o público mais jovem aqui no Brasil tenha o interesse pelo café? Não, com certeza. O jovem hoje, o jovem hoje no Brasil, ele é muito atraído pelo café com açúcar, né? Os drinks de café, né? Essas grandes cadeias, né, de cafeteria, né? Como a Starbucks, por exemplo, que é tipo, na verdade está bebendo um milkshake, um milkshake com um pouquinho de café ali dentro, né? Mas já é alguma coisa, já é um início, né? E o açúcar ele vicia, são os dois vícios, a gordura e o açúcar. O açúcar é altamente viciante, por isso que a Coca-Cola vende tanto, né? Então o objetivo nosso é mostrar o café mesmo, raiz, cru, para esse público jovem. E os espaços das cafeterias, né? Então as cafeterias hoje têm Wi-Fi, tem um ambiente moderno, né? Ele pode chegar ali, usar ali como um coworking, por exemplo, se ele quiser trabalhar ali. O público jovem está gostando muito das cafeterias, de frequentar as cafeterias. Dá para fazer uma reunião ali, até mesmo de trabalho em alguns bate-papo, casos, até mesmo um encontro romântico, né? Namorado, né? Vamos beber um litrão de cerveja ou vamos tomar um café numa cafeteria? Tenho certeza que as meninas vão gostar mais desse convite do café. Pergunta, viu? Pergunta antes, para também não ter aquele risco, né? Mas eu, por exemplo, gosto de um bom café, inclusive um cafezinho expresso ali, sem açúcar, ó, muito bom, muito bom. O café coado, normal, tradicional, põe um pouquinho de açúcar justamente para tirar um pouco do amargor. Mas até achei interessante, Rui, porque eu vi esses dias, né, pelas redes sociais, uma publicação que justamente fala que nem todos os cafés são pretos, né? Existem cafés até inclusive mais claros, até num tom de chá, é isso mesmo? É em função da torra, né? Então tem a torra média, tem a torra escura,
né? Então os grãos eles são jogados ali, passam por um processo de torra, de aquecimento, e aí depende do produtor, que tipo de café que ele quer passar para o público, né? Então tem os com torra mais escura, então é um café bem preto mesmo, o próprio grão é bem escuro, e a torra média é já um café mais marrom clarinho, é esse o processo. Se por um acaso hoje alguém quiser, por exemplo, experimentar um café gourmet, né, o café diferenciado, existe, por exemplo, a venda desses cafés em estabelecimentos comerciais? As pessoas podem procurar e consumir também em casa? Pode sim. Em algumas dessas cafeterias do festival, algumas existem, tem até um empório, um mini empório dentro da cafeteria, que eles comercializam o café ali para você levar. Tanto o café em grãos para você moer em casa, como ele já moído. E você toma um cafezinho e você pode levar. O café ele é um souvenir, né? Ele acaba sendo um presente, como você vai para uma cidade como turista, aí você pega um vinho, você pega uma cerveja artesanal, você pega uma geleia e você leva para a sua cidade. O café especial ele é um bom presente, ele é um bom souvenir. Para os amantes, por exemplo, como eu, já fica até indireto aqui para quem é da família e está acompanhando, né, Rui? Alguma outra informação talvez importante sobre o evento, Rui, que a gente ainda não tenha comentado, que você gostar de abordar? A gente pede realmente que Petrópolis está passando por um momento, né, complicado, né, após essas duas tragédias. Os turistas eles estão com muito medo de vir para Petrópolis, né, com muito receio, né, a imprensa, né, e a própria gravidade da situação colocou isso nas pessoas. E a gente pede realmente para que as pessoas, o Petropolitano prestigie esse festival, né, não só por isso também, para curtir também, para aproveitar, mas para a gente ajudar a alavancar o turismo de Petrópolis, né. O festival ele é um produto turístico e a gente quer transformar ele nisso, para que a gente possa atrair mais turistas para a cidade, que está precisando bastante. Perfeito, Rui. Obrigado pelas suas informações e para você que está nos acompanhando, dia 14 então começa o evento, viu? São 12, né? 12 cafeterias. 12 cafeterias. Você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar. Posso te dar um presente? Opa, maravilha! É um aventalzinho Olha que maravilha, do café, gente. do festival. Aí todos os colaboradores vão usar. Sim. Né? O aventalzinho. E você pode usar enquanto você estiver coando seu cafezinho, para você não sujar a sua roupa. É sempre bom, né? A gente tem que manter aqui tudo em dia, né? Aí você pode usar o... Inclusive, aqui na emissora temos diversos apreciadores de café, viu? E não é por nada não, mas eu sou, acho que, o rapaz oficial aqui para fazer o café da galera. Muito obrigado, Rui. Mais uma vez, obrigado pela presença, por trazer aqui um pouco, não só do evento, mas da importância de termos, né, esse fomento da economia novamente, que foi impactado pela pandemia em Petrópolis justamente ano passado, e que a gente vê aí a necessidade, né, dessa retomada, e o Petropolitano tem grande apoio nesse momento. Obrigado a vocês, obrigado telespectador, tenham uma ótima quinta-feira todo mundo. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de sempre. É claro que se você puder participar do evento, visitar alguma das cafeterias, aproveite e conheça também um pouco sobre como que é realmente o sabor do café. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. Amanhã nosso encontro marcado 13h, viu? Não é só porque é feriado que nós não estaremos aqui. Firme e forte estaremos aqui amanhã, 13h ao vivo, lógico, você é nosso convidado especial. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper,